Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para o nosso resumo. E eu volto a pedir desculpa porque nessa quarta-feira eu não consegui gravar. Uma agenda muito cheia. E eu já falei para vocês por causa do livro que eu estou trabalhando, eu já revelando aqui. É um livro sobre o rompimento da União do Tocantins, que está completando 20 anos este ano, né, que foi consolidado em 2006. Então eu estou, além de fazer um apanhado histórico do que eu já tenho aqui. Eu estou entrevistando várias das mais importantes personalidades da época, que é lógico, as que aceitaram falar comigo, e isso está tomando muito tempo, mas vai valer a pena. Eu quero ver se eu lanço o livro agora no final do ano ou início do ano que vem, mas vai ficar bacana. Acho que é um momento histórico. Eu sempre digo que o Tocantins tem dois momentos muito importantes da história política recente. É a criação do Estado em 88 e o rompimento da União Tocantins em 2005, 2006, que virou de cabeça, assim, de para baixo, a política do Estado. Então, nós vamos estar trazendo aí esse material, eu acho que vai ser bacana, beleza? Então, vamos lá. Hoje nós tivemos aí o ministro das Cidades, né, o Jader Barbalho, o Jader Filho, desculpa, eu já sempre chamo de Jader, mas é Jader Barbalho Filho. É o Jader Filho, esteve aqui em Palmas para participar da abertura do oitavo Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção. Tivemos aí os políticos, o governador Vanderlei Barbosa, o prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, enfim, deputados acompanhando. E lá se falou muito em parceria do déficit habitacional. Inclusive, o governador Vanderlei Barbosa, ele lembrou que o nosso déficit, ele é a nossa demanda, né? O déficit habitacional, ele é relevante e precisa e defendeu uma parceria aí com o governo federal fundamental. Lembrando que nos últimos 4 anos de governo Bolsonaro, nós não tivemos uma unidade habitacional no Tocantins, que estão começando a chegar agora, a verdade seja dita, né? Tá uma briga aqui entre os deputados que apoiaram o Bolsonaro no segundo turno, até 2022, enfim, para o entorno dessas casas, mas eles não gostam de lembrar que esse programa se deve ao governo Lula, né? O Minha Casa Minha Vida, que está sendo um programa muito importante. Então, o governador Vanderlei defendeu uma parceria com o governo federal e já o prefeito de Palmas, o Eduardo Siqueira Campos, propôs a construção de 4.000 unidades habitacionais em parceria com o governo do estado, né? Todo mundo, logicamente, algo que precisa de muita parceria, não é barato. O governo federal entra, os municípios, o estado tem que entrar também. E o déficit habitacional, e ter a casa, né, é o sonho de todo mundo. Nós precisamos resolver esse déficit habitacional do Brasil, não só do Tocantins. Agora, os bastidores é que o Jader, no avião com o Jader, veio aí o seu amigo próximo, querido, o deputado federal Alexandre Guimarães. Lembrando que, né, vocês que na semana passada teve aquela insinuação aí nos bastidores de que a vinda de um representante para assinar início de obras de unidades habitacionais pelo Minha Casa Minha Vida em Palmas, que não ocorreu, que foi impedido pelo deputado Alexandre Guimarães, que foi lá, falou com o amigo dele, o ministro Jader Filho, e o Jader teria, então, tirado e cancelado o evento, pedido para cancelar o evento. E o fato é que no avião do ministro, agora dessa quinta-feira, o deputado Alexandre Guimarães veio junto no avião, lógico, vieram os outros deputados também, mas é só um registro aí dos bastidores desse evento. Bom, outro fato, audiência com o ministro do Transportes dessa vez, né? Com o ministro do Portos e Aeroportos, desculpa, o Silvio Costa Filho. O deputado federal Ricardo Aires, ele recebeu do ministro uma projeção de que a concessão hidroviária com o derrocamento do Pedral do Lourenço vai ocorrer até o final de 2026. É bom é lógico que isso é importante. Eu acho que, como tem falado o pessoal que defende a questão econômica desse projeto, que é muito importante, que vai abrir aí, facilitar o acesso a Itaqui, enfim, tem toda uma logística aí de transporte, mas não é bom também a gente dar ouvido para os ambientalistas, né? E os ambientalistas não estão gostando dessa história,
com a destruição de flora, de fauna, enfim, eu sei que muita gente vai, isso é bobagem, porque ambientalista só vê essas coisas, falou, gente, não é só matar animais e matos e plantas, etc. Não, isso aí é você mudar o meio ambiente. Isso com certeza, por exemplo, já tem informação que vai atingir os pescadores de toda aquela região, falam aí em número de 28 mil até pescadores, que toda essa região são 35 quilômetros, né, de explosões que vão ocorrer. Então, falo de 28 mil pescadores até que podem estar sendo prejudicados. Não conheço o número, isso é uma pessoa até ligada ao Ministério Público que passou para mim. Então, existe toda uma mudança do meio ambiente em função, pensam, 35 quilômetros de dinamite, né? Dinamitando 35 quilômetros de rio. Imagine o estrago que isso vai fazer. Então, lógico que a gente precisa ter uma preocupação econômica, mas nós vivemos num momento que a gente não pode descuidar do meio ambiente. Então, nós que queremos formar opinião sobre a respeito, nós temos que ouvir os defensores dessa proposta, mas também dar ouvidos aos ambientalistas. Ninguém está falando aí de chute, é resultado também de estudos. Então, o importante, o ideal era haver uma conciliação da necessidade econômica com a necessidade de preservação. Aí isso se dá o nome de sustentabilidade. Né? Simplesmente sair destruindo o meio ambiente por uma questão econômica, no século XXI, os problemas ambientais terríveis que nós temos. Terríveis. Olha o meio ambiente, olha o clima, olha a chuva, olha o que nós já estamos vivendo. Olha a situação dos rios que já estão. Então, assim, há uma preocupação realmente muito grande com a sobrevivência até humana. E nós não podemos menosprezar isso. Eu não tô querendo ser contra esse projeto pura e simplesmente. Eu estou chamando a atenção porque é preciso que se dê ouvido aos dois lados. Aos defensores disso, é lógico, o IBAMA já deu autorização, etc. e tal, mas os ambientalistas estão dizendo que o estrago vai ser muito grande. Então era bom, eu acho que isso aí faltou mais debate público, né? Conversar mais com a sociedade, mais aberta, como tudo, né? Nós temos vários projetos na região amazônica aí, que a conversa é trancada em salas, que não chamam audiência pública para ouvir as pessoas. Então, são definições feitas simplesmente por meramente pela ótica econômica. E nós não podemos, no momento do mundo que nós vivemos hoje, desprezar a ótica ambiental. Ela é fundamental. Viver é bom, com condições de vida é bom, com melhorias econômicas é bom, mas desde que nós tenhamos condições de vida ambiental, porque se daqui a pouco você vai ter problema de água, problema de alimentação, com as espécies em extinção, sei lá, o que pode acontecer. Nós temos que ouvir os ambientalistas também. É só nesse sentido que eu discuto essa questão. Bom, a UFT definiu sua lista tríplice e a vencedora da consulta para disputa pela reitoria é a candidata do atual reitor, né, o Luiz Eduardo Bovolato, a professora Maria Santana Ferreira, do Santos Milhomem, que foi eleita aí a principal, a predileta da comunidade acadêmica para ser a próxima reitora, com o Marcelo Leinecker de Costa de vice, né? Foi uma vitória bastante tranquila que eles tiveram, né? E agora tem a lista tríplice, segue aí para a definição do presidente, mas como está falando a matéria da CCD, tem a íntegra aí, geralmente esse resultado é respeitado, né? Então, nós temos aí o professor Jorge França fez uma campanha muito forte, né? Muito acirrada, mas acabou ficando até em terceiro lugar. Em segundo lugar, ficou o professor Moisés de Souza Arantes Neto em segundo lugar. É isso, então, a nossa universidade aí, com essa perspectiva aí de ter uma nova reitora, uma reitora, a primeira mulher negra reitora da universidade. Parabéns à professora Maria Santana, é isso, né? Maria Santana. Eu desejo boa sorte, tenho ouvido muitos elogios a ela, que realmente faça uma grande gestão. Essa universidade é muito importante
para o Tocantins. Temos uma matéria aí também, no mesmo sentido de reflexão, de dar espaço para o outro lado, do vereador de Palmas, Vinícius Pires, em que ele faz crítica ao financiamento de 300 milhões de reais que está sendo contraído vai ser contraído pela Prefeitura de Palmas. Foi aprovado, como nós divulgamos essa semana, foi aprovada a autorização, né, para a Prefeitura contrair o empréstimo, e ele está fazendo algumas ponderações críticas aí. Tem uma matéria bastante completa na CCT. Ele diz que empurra uma dívida pesada para um futuro já ameaçado. Ele faz várias ponderações aí. Sempre é bom ouvir, logicamente. Eu não tenho nada contra empréstimo. Eu acho o financiamento. Palmas tem uma saúde financeira muito boa, tem condições de contrair empréstimos. E empréstimo é fundamental para você ter grandes projetos. Não tem como ter grandes projetos com dinheiro em caixa. Não há como. Você não vai construir muito asfalto, questões de muitas praças, etc. e tal, só depender de recursos próprios ou de emenda de bancada. Lógico que isso é importante, mas não basta. Tem algumas obras que são que para elas são fundamentais ter financiamento. Sem financiamento não consegue. O importante é como vai ser aplicado esse financiamento, qual o objetivo. Bom, o vereador faz algumas ponderações. Eu convido todo mundo a ler, né, essas ponderações que ele está fazendo aí. E ele fala do desequilíbrio das contas, etc. e tal. Enfim, como eu disse, na questão do meio ambiente, nessa questão também, é sempre bom ouvir os dois lados. Ver aqueles que são defensores, como já temos falado, o vereador Amasta, por exemplo, empolgado com isso. O Amasta, inclusive o Amasta trouxe, né, aquele investimento latino aqui para Palmas, acabou virando pelo Tocantins, Araguaína, se eu não me engano, outras cidades também estão pegando aí, e foi um sucesso. Olha o tanto de obra que nós temos em Palmas aqui, importante. Agora sim, vamos ouvir os dois lados para formar a nossa opinião, beleza? E é isso, pessoal. Acho que foram essas as principais notícias desta quinta-feira, e nós voltamos nessa sexta-feira. Um abraço a todos e até a próxima.